Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pátria News. Você verá na edição de hoje. Em entrevista ao Jornal da Cidade Online, o deputado Ottoni de Paula solta o verbo e revela bastidores da crise em Brasília. Essa entrevista do deputado, que é bem próximo ao presidente, está dando o que falar. Abre aspas, o presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. E se ele não o fizer, ele sairá pequeno, ele sofrerá a maior derrota de todas, que não foi nas urnas. E disse mais, abre aspas, eu tenho certeza que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. E falou mais. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e compartilhem com seus amigos, pois essa informação é muito importante. Eita. Sim, na verdade que haviam infiltrados ali nessa última manifestação, isso está claro, aliás, isso está provado por N vídeos que circulam pelas redes sociais. Só não vê quem não quer, só não vê quem quer criar esta narrativa antidemocrática ligada a pessoas que votaram no presidente Bolsonaro. Certo é que eu já disse isso e eu fui muito criticado. Eu estive com o presidente Bolsonaro talvez umas 2 vezes ou 3 após a eleição. E da primeira vez que eu estive com o presidente Bolsonaro, logo após talvez uma semana após esta derrota ou aparente derrota nas urnas, eu o encontrei muito abatido, não é? Já com aquela ferida já na perna, e ele estava psicologicamente muito abatido. E naquele momento eu tive a certeza de que nada seria feito. Eu tive a certeza naquele momento ali. É óbvio que o que eu ali pude conversar com o presidente, eu não posso dizer aqui, seria leviano da minha parte, de que eu ouvi dele que nada seria feito. Não, não é isso. Mas eu cheguei à conclusão de que nada seria feito. E eu não estou dizendo que nada seria feito por uma covardia do presidente, e eu não estou dizendo que nada seria feito porque fulano ou Beltrano não quer fazer, não. Que nada seria feito por algumas circunstâncias que naquele momento eu não saberia te responder, e até hoje eu não sei lhe responder. E eu fui à tribuna da Câmara naquele momento para dizer que depois do relatório apresentado pelas Forças Armadas, que nós aguardávamos com tanta ansiedade, não nos restava mais nada a não ser reconhecer que houve uma derrota. Houve sim nós podemos questionar de que houve alguma manipulação moral, podemos, não é? Agora, não há provas, não há elementos factíveis, palpáveis, não é? Que nós esperávamos das Forças Armadas que pudéssemos ter a base de que não, houve realmente, está provado aqui, alguma fraude eleitoral. Como nós não tínhamos esse elemento, eu subi à tribuna e disse exatamente isso. Apanhei muito por conta disso. Aliás, eu sempre fui um aliado do presidente Bolsonaro, que sempre tive a coragem de desentoar em alguns momentos. Assim como agora, subi também à tribuna essa semana para pedir ao presidente Bolsonaro que tome uma decisão e que comunique essa decisão ao seu povo. Seja ela qual for, mesmo que seja a mais triste e dolorosa, de que nada será feito. Que ele diga ao seu povo, consultei o nosso jurídico, tentamos criar caminhos, mas não há caminhos. E eu quero pedir perdão a vocês
por ter gerado esperança em vocês, mas nesse momento me resta, com altivez, assumir o meu papel de oposição, de grande líder da oposição nesse país, e nós nos soerguermos durante os próximos 4 anos. Mas o silêncio do presidente, e pior do que o silêncio do presidente, as frases enigmáticas, as fotos enigmáticas, não é? Isso está fazendo tão mal ao povo. Isto chega a beirar, e eu sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando, você tem pessoas que estão com crise no casamento, porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis. Você tem brasileiros que perderam empregos. Você tem brasileiros que estão em uma situação lamentável, movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança no presidente da República. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. E se ele não fizer, ele sairá pequeno. Ele sofrerá a maior derrota de todas, que não foi nas urnas, porque nas urnas ele ainda saiu grande demais, com um capital político maravilhoso. Mas se o presidente da República não parar de blefar, aí sim, a sua derrota será avassaladora. E como que o senhor tem visto essa tentativa de silenciar os conservadores para que eles não possam falar? Quando vieram à tona aí os escândalos de corrupção no Brasil, havia liberdade para falar do assunto. Agora vai ser mais difícil? Nós temos aí um ministro da Justiça que foi nomeado, que está dizendo por aí que chamar Lula de ladrão é crime. Então, como que se faz oposição sem voz e sem veículos de comunicação? Quando Daniel Silveira foi preso e logo depois a Polícia Federal esteve na minha casa, há mais de 1 ano e 4 meses atrás, e eu fiquei sem as minhas redes sociais, e enfrentei uma eleição sem as redes sociais, 80% do povo brasileiro patriota, conservador, nunca soube que eu fiquei sem redes sociais. A maioria achava que eu tinha me acovardado, que eu tinha me silenciado. Eles não sabiam. Eu não tive uma manifestação de bolsonaristas denunciando o que aconteceu comigo. Não tive. Eu não tive um youtuber bolsonarista, eu não tive um colega parlamentar bolsonarista que tenha dito, é um absurdo o que está acontecendo com o Ottoni, a não ser a Carla Zambelli, que fez uma única publicação. Fora isso, nada. Eu sei que eu sempre fui um bolsonarista adotado, né? Porque como eu não emergi desta bolha bolsonarista, ou seja, eu nunca fui do PSL, e sempre pairou sobre mim aquela desconfiança, né? Esse Ottoni é o próximo traidor, ele vai trair também. E eu sempre mantive a minha postura. Aí começou. Aí os outros foram atacados. E aí, quando os outros foram atacados, lembraram que eu estava há 1 ano e 4 meses sem as minhas redes sociais. Então, eu entendo o seguinte, e o que eu digo isso, eu digo com muita tristeza, por isso até talvez a minha fala esteja sendo um pouco mais embargada, um pouco mais lenta, porque eu sei que o que eu estou falando aqui vai repercutir das mais diversas formas possíveis. Eu vou ser chamado de
traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu, olhando na sua câmera, digo: não vai. Não vai. E digo: não se iludam. E digo mais: saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo: ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. Lula disse que vai cobrar apoio dos evangélicos com relação aos imunizantes. Caso contrário, ele pode responsabilizá-los pelas mortes. O que o senhor acha aí dessa sinalização? Já seria uma ameaça aos cristãos? Eu desconfio muito do que Lula e o PT farão em relação à comunidade evangélica. Eu não consigo agora, nesse momento, te dizer se Lula partiria para um ataque, se Lula e se o PT partiriam para uma ação contrária. Eu entendo que de guerra eles entendem. E abrir uma guerra neste momento contra a comunidade cristã evangélica que majoritariamente caminhou com o presidente Bolsonaro, eu, apesar de declarações intempestivas e quase bestiais como essa que Lula fez, mas eu não consigo dizer que a partir desta declaração haverá uma postura de ataque deles à igreja. Eu acho que eles são inteligentes o suficiente para entender que, nesse momento, eles precisam unir esse país dividido se eles quiserem ter o mínimo de governança. E como a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, eu entendo que eles partirão por esse caminho. E já estão criando movimentos aqui dentro da casa de tentativa de diálogo com parlamentares que são ligados à comunidade cristã evangélica, justamente para tentar distensionar isto, não é? Então, apesar dessa fala que nós repudiamos de Lula, porque é uma inverdade, é uma mentira, que nós evangélicos fomos contra a vacina. Pelo contrário, todos precisavam ser vacinados para que os templos fossem abertos, mas eu entendo que não posso afirmar que a partir dessa fala essa seria uma postura beligerante contra a igreja. Bom, e o Haddad e o Mercadante, né, que já explodiram a Bolsa de Valores? A Bolsa caiu, o dólar subiu e o mercado está em pânico. Inclusive, já estão falando aí até em implantar uma moeda única para os países da América Latina, sabendo que temos aí países vizinhos quebrados economicamente. Não seria uma irresponsabilidade desvalorizar o real, que foi uma moeda que cresceu tanto nos últimos anos? Toda esta irresponsabilidade fiscal que se avizinha, não é? E que o mercado percebe isso com muita clareza, ela será patrocinada possivelmente por um Congresso fraco, por um Congresso fisiológico, por um Congresso que vai acabar com a lei das estatais para colocar nas estatais os seus apadrinhados, não é? É a era PT que voltou, é a era Lula que voltou, é a era do toma lá da cá que voltou,
e ninguém espere muita coisa além do caos econômico que com certeza nós vamos atravessar e, infelizmente, com a cumplicidade de parte deste parlamento ou do próximo parlamento que aí virá, que se não tiver pessoas altivas chegando nesta casa, nós vamos mais uma vez ver uma casa que vai se render ao fisiologismo. E o PT ter quebrado a lei das estatais, isso não é um prenúncio de que a politicagem e a corrupção está voltando com força às empresas estatais? Foi só o PT que quebrou essa lei, né? A gente precisa dar nome, foi Arthur Lira, né? Foi o Centrão, foram eles que no apagar das luzes colocaram esse jabuti, que fez com que figuras como Eduardo Bolsonaro e outros deputados bolsonaristas votassem a favor. Mas, e aí eu que não votei, nem sim e nem não, não é? Queria apenas, eu não tenho aqui carta nenhuma para defender ninguém, tá certo? Mas eu quero afirmar que nenhum deputado bolsonarista votaria a favor do fim da lei das estatais. O que aconteceu foi um jabuti de última hora que foi colocado, e como os deputados estão votando pelo Infoleg, não é? Que é um aplicativo onde se vota onde você estiver, não é? Se vota pela orientação do partido, não é? E infelizmente a orientação do partido naquele momento foi o sim. E esses deputados seguiram essa orientação do partido. Eu não votei nem sim e nem não, porque naquele momento eu estava fora da Câmara e não dei o meu voto, não é? Possivelmente até eu votaria sim e hoje estaria sendo xingado, né, por todos. Mas então, verdade seja dita, não foi só o PT, foi uma articulação do senhor Arthur Lira e do Centrão. E quais são as suas expectativas daqui para frente, diante de uma insegurança jurídica, a volta de um criminoso condenado em 3 instâncias? Como que o povo faz para ter esperança no Brasil e na política nos próximos anos, deputado? Muita oração, quem ora, ora, quem reza, reza, quem medita, medita, porque eu até queria pedir desculpas aos seus seguidores por estar tão desesperançoso. Eu não vejo um horizonte de esperança para o Brasil. Eu vejo dias muito ruins, muito lamentáveis. Eu vejo dias muito sombrios para a nação brasileira. Nossa Carta Magna já foi rasgada, os que tinham que defendê-la a manipulam, e quem poderia nos defender preferem colocar os seus pijamas e voltar para sua casa para não ter problemas. Me diga aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Sua participação é muito importante. Obrigado.